Queridos amigos, que a paz de Jesus se encontre guarida em nossos corações. Quem quiser conhecer o ambiente do carnaval visto pelo mundo espiritual, como a Léa sugeriu, tem um livro ótimo, chama Nas Fronteiras da Loucura. É um livro que o autor Manuel Filomeno de Miranda, espírito, médium é o Divaldo Pereira Franco, mas ele conta do trabalho de Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, onde ele monta um acampamento espiritual de auxílio na Praça da República para ajudar as pessoas que sofrem no desvario do carnaval. E o livro é lindo, cheio de lições espirituais muito importantes. E aí a gente vê os dois lados, porque ele descreve, né, como é que é o carnaval, como é que as pessoas ficam envolvidas com os espíritos que também gostam do carnaval. Aí vale tudo, né? Tem gente que acha que carnaval tira a máscara para ser realmente o que é. Ao contrário, né? Põe a máscara para ser realmente o que é. Faz a fantasia, mas aí se mostra integralmente. E ao mesmo tempo, a gente vê o trabalho do mundo espiritual para minimizar as dificuldades criadas por esse ambiente de excessos de liberdade e de irresponsabilidades. Quem quiser passar um carnaval diferente esse ano, eu sugiro que liguem a televisão Smart TV na internet, acessem o site da Federação Espírita do Estado de Goiás, e assistam, desde hoje à noite até terça-feira, o Congresso Espírita do Estado. É o 36º Congresso. Eles têm uma larga experiência de fazer esse congresso, convidam pessoas de gabarito para participação, e ele é público, né? Porque a gente pode assistir pela internet. O YouTube projeta também todas as palestras. Vale a pena. Você participou muitas vezes, não, Castilho? Eu participei de acho que 14 congressos. Esse ano a gente vai ter o Alberto Almeida, a Ana Teresa Casmami, a gente vai ter o Simão Pedro, o Arthur Valadares, que vai estar lá também, o Haroldo Dutra Dias. O Simão Pedro é excelente para falar sobre o Evangelho. Então são palestras excelentes, vale a pena. Eu vou passar o carnaval em casa na frente da televisão. A nossa lição de hoje é a 22ª do livro Roteiro. Nós fechamos a parte do Evangelho e vamos agora entrar na continuidade. Depois do Evangelho de Jesus, vem o quê? Espiritismo na atualidade. E a gente vai ver nessa lição de Emmanuel uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente prestar bastante atenção. Ele começa assim: o Espiritismo, nos tempos modernos, é sem dúvida a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Porque nós transformamos o cristianismo com uma teologia complicadíssima que afastou do entendimento dos ensinamentos de Jesus.
Então, nós construímos uma religião em volta disso, que foi um sincretismo religioso entre judaísmo, romanismo e as lições de Jesus. Essa igreja durou bastante tempo no mundo ocidental, até que houve movimentos de reformas e formaram-se outras diversas correntes cristãs, mas que libertaram os ensinamentos de Jesus do controle da igreja, deixou público, porque as Bíblias todas foram traduzidas em todas as línguas de todos os povos e ficou acessível a todo mundo. Mas ainda assim, criamos diferentes correntes religiosas e de interpretação do cristianismo, fugindo ainda dos fundamentos mais simples do cristianismo. Então, o Espiritismo é a revivência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Por isso, a doutrina espírita, o Espiritismo, não é entendido como uma religião propriamente dita, mas uma doutrina que usa todo o conhecimento humano para a gente entender o mundo espiritual. Então, há um trabalho dos espíritos em trazer as informações, e há o trabalho de um homem e de alguns excelentes médiuns que contribuíram para isso, para que a doutrina pudesse ser escrita, codificada, organizada, de maneira profundamente didática, nas 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo a visão espírita, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, isto é, uma análise espiritual cuidadosa da justiça divina, daquilo que a gente chama lei de causa e efeito, ou lei de justiça divina. E finalmente a Gênese, que analisa um pouco da história do nosso planeta e também todas as importâncias da influência do mundo espiritual para o futuro do nosso planeta. Então, a doutrina espírita está constituída desses 5 livros básicos. E nós podemos hoje aproveitar da continuidade desses ensinamentos através de médiuns maravilhosos que dedicaram a sua vida integralmente para o esclarecimento e a difusão do conhecimento espírita, que são as obras de continuidade que a gente tem todas à nossa mão, inclusive esse livro, através do Chico Xavier, da Ivone Pereira, do Divaldo Pereira Franco, de tantos outros médiuns que escreveram de forma agradável os ensinamentos espirituais em forma de romances, que são muito preciosos para a gente compreender os mecanismos de uma vida influenciando nas outras que a gente tem posteriormente. Continua Emmanuel, descerrando a cortina densa, postada entre os 2 mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, o mundo espiritual e o mundo físico, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o interesse da ciência investigadora, que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se for a mera descoberta de energias ocultas da natureza, como a da eletricidade, que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão
de vantagens ao comodismo físico. Vejam, aqui Emmanuel faz uma colocação muito interessante, que é claro que os fenômenos mediúnicos que ficaram muito comuns na época de Kardec, não é? Em torno de 1850, 1860, 1870, permitiu que as pessoas se acostumassem e se divertissem até com as reuniões públicas de manifestação dos espíritos, porque isso foi permitido para que se chamasse a atenção das pessoas sérias e responsáveis para aqueles fenômenos e para as causas que produziam aqueles fenômenos, que era o mundo espiritual. Então, a ciência da época se interessou por esses fenômenos, porque os fenômenos eram espetaculares e continuam sendo. Os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos são algo impressionante. E aí, obviamente, que a ciência, os homens de ciência, que são rigorosos na análise das coisas, mas humanos o suficiente para se deixarem levar pelo próprio rigorismo, que tem por trás muito da promoção pessoal do próprio investigador, e a ciência é assim, eu posso dizer isso de cátedra, porque eu trabalho no meio, e a gente vê isso, não é? Nas academias científicas, a arrogância humana está a toda prova revelado. Então, há uma diferença entre investigar um fato para se conhecer aquilo da natureza e investigar o fato para se autopromover. Então, a ciência, muitos homens de ciência fazem isso, inclusive prêmios nobres na época de Kardec, como Charles Richer, que era prêmio Nobel de Fisiologia. Mas em não aceitando o lado moral e espiritual daqueles fenômenos, ao invés de reforçar o trabalho da doutrina espírita, ele cria uma corrente paralela chamada metapsíquica. Aliás, os nomes fazem jus à arrogância. Metapsíquica é muito mais impressionante do que espiritismo. Para a psicologia, mexe muito mais com a nossa vaidade do que o espiritismo. Então, essas coisas ainda continuam acontecendo. Interessada no fenômeno, a especulação analisa-lhe os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que resposta a velhas questões de filosofia sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. Porque vejam, a vinda, o trazimento das verdades espirituais através do espiritismo tem um único objetivo, que é acordar no homem o outro lado que está esquecido, que é o lado moral. Porque o lado intelectual nós estamos indo a todo vapor. Mas o lado moral, esse continua muito parecido com 2000 anos atrás. Mas até a ciência espera esse tipo de coisa. O amadurecimento lento da sociedade, da humanidade. Vocês vejam, por exemplo, que o átomo, a ideia do átomo, foi introduzida por Demócrito, que era um filósofo grego antes de Cristo. Mas nós só entramos na intimidade do átomo no começo do século passado, que começamos a fazer espectroscopia atômica e descobrir de que era constituído aquilo que a gente chamava de átomo. E até descobrimos que de átomo não tem nada. Porque a palavra átomo significa aquilo que não pode ser cortado. Tomo,
Tomografia é fazer fotografias em cortes. Tomo é cortar. Há esse prefixo que você coloca que não pode ser. Então, átomo significa aquilo que é a menor partícula que não pode ser dividida. E a gente transformou o átomo em elétron, em nêutron, em pósitron, em quarks, em um monte de partículas. Quer dizer, a gente descobriu que o átomo não é tão átomo assim. Mas gastou para isso 2000 anos. Ora, 2000 anos atrás, Jesus também trouxe os ensinamentos espirituais. E se a gente fizer um paralelo entre o que ensina a doutrina espírita e o que ensina Jesus, a gente vai ver que não é diferente. Jesus enuncia de forma suave, elegante, todas as leis espirituais que regem a nossa vida como espírito imortal. E a gente vai encontrar isso na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. Se a gente fizer um confronto, vai ver que não tem diferença nenhuma. Só que a doutrina espírita faz uma coisa que Jesus não pôde fazer porque a humanidade não estava madura para isso, que é dissecar o átomo, entrar na intimidade dele, entrar na intimidade das relações com o mundo espiritual, compreender de fato aquilo que Jesus quis dizer como meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está dentro de vós. E a gente só vai entender isso quando a gente entende que a gente é espírito imortal. E a doutrina espírita abre esse entendimento para nós. Disseca a realidade espiritual para nós. Põe a gente em contato íntimo com o mundo espiritual e nos mostra o que acontece conosco depois que a gente deixa essa vida. Erra, todavia, quem se norteia por essas normas, de vez que o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo vasto quadro de ilações, de pensamentos, de raciocínios, no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. E não se fala de justiça humana, se fala de justiça universal, a justiça divina. Não cogitamos aqui, diz Emmanuel, de dogmática, de apologética ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários. Não nos reportamos a religiões, mas a religião propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Olha a mudança de conceito. Essa mudança de conceito é fundamental para a gente entenda o significado da movimentação no sentido espiritualizante. Religião que propriamente considerada é um sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Então, qualquer que seja a religião, e tem muitas religiões, que não faça isso, é religião com R minúsculo. Porque religião, no significado espiritual profundo, significa fazer o homem encontrar dentro de si mesmo o seu aspecto divino, a sua filiação com a causa primária do universo que é Deus e inteligência suprema.
Desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório por si próprio, cada um se obriga a isso, compulsório desenvolvimento mental. É isso, o fundamento da coisa toda. É aquilo que Jesus disse: quem quiser, é uma escolha de cada um. Vir após mim, tome da sua cruz, vem e segue-me. Porque isso é uma realização individual, é responsabilidade que o indivíduo se impõe. E a gente só faz isso quando a gente compreende o que a gente de fato é. Porque cumprir deveres religiosos, a gente tem feito isso até hoje nas milhares de encarnações que a gente já teve. Mas dever religioso não é envolvimento com o crescimento espiritual, é só cumprimento de regras. E nós somos muito comodistas, porque a gente acha que se a gente cumprir determinadas regras, está tudo resolvido. Tem religião, inclusive, que diz: se você aceitar Jesus como seu Salvador, você já está no céu. Não precisa mais nada, só aceitar. Se você batizou, você está resolvido. E não é nada disso, nós ficamos enganados muito tempo com esses preceitos de controle do poder utilizador da religião como um controlador de pessoas. E nós não precisamos de controle de ninguém. Cada um tem que aprender a se controlar. A gente ganha a liberdade por um lado e a total responsabilidade por outro. E se a gente quiser reclamar de qualquer coisa, reclame de si próprio. Essa é a verdadeira libertação espiritual. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Olha, a permuta com os ciclos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Na nossa reunião mediúnica de sexta-feira à tarde, tivemos a visita de um espírito revoltado, sofrido, desesperado, porque a família dele foi dizimada por uns bandidos, e ele nem percebeu que morreu junto, mas estava tão indignado, tão revoltado com aquilo, que ele estava à caça dos bandidos para vingar em cada um deles o sofrimento que lhes foi imposto por causa desse drama. E ele mal sabia que já não tinha mais o corpo físico, que era um espírito do outro lado da vida, e estava atrás dos bandidos, que é o que nós aprendemos com a justiça humana. Porque a justiça humana, ela é falha, muito falha, então a gente acha que tem o direito de cobrar. Aliás, todas as vezes que a gente vê na televisão pessoas que foram prejudicadas por bandidos, o que a gente pede sempre é que eles sejam punidos, que a polícia os encontre, que eles sejam condenados. Porque essa é a nossa posição imediatista da visão do mundo terreno. Aí fomos dialogar com o espírito, conversar, acalmar ele primeiro, para fazer ele entender que a pessoa que faz isso não rouba de nós nada se a gente não permitir.
Porque a pior coisa que uma pessoa pode roubar da gente é a nossa tranquilidade. Porque se a gente perder a tranquilidade, a gente ficou cativo, a gente ficou preso. E a gente vai sofrer como consequências disso. Que é o exemplo de Jesus, foi crucificado e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ao invés de vingar, vai logo tratar de cuidar daqueles que também foram prejudicados, são parentes, e ajudá-los na medida do possível. Porque a gente é assim, a gente ajuda primeiro os que a gente ama, e não está errado fazer isso. E depois, então, vai cuidar dos bandidos, que é recuperá-los para o bem. Veja que a postura é completamente diferente. Qual religião que vocês conhecem que ensina isso? O cristianismo. É o único. São os ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita mostra a razão por que fazer isso. Porque você, sendo um espírito imortal, tomar a atitude da vingança é prolongar o sofrimento por séculos. A gente bem que tem uns ditados que deixa isso mais ou menos claro para a gente, né? Dizem que a vingança é um veneno que a gente toma, mas quer que faz efeito no outro. Não é? Isso é um ditado popular. Porque a pessoa que quer vingar, ela não desliga do sofrimento que passou. Ao contrário, ela fica alimentando esse sofrimento. E ela pode alimentar esse sofrimento por séculos. E aí a gente se atrasa na evolução espiritual própria. E não resolve nada. Porque às vezes a gente fica atrás dos bandidos, os bandidos se recompõem, vão embora e a gente fica atrás de sombra. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam, e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhe são próprias, a doutrina renovadora, com seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam às discussões sem utilidades, pelos que se demoram no êxtase improdutivo, ou pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inaptos para os conhecimentos de ordem superior, trazidos à terra não para a defesa do egoísmo ou da animalidade, mas sim para a espiritualização de todos os seres. Então, o que é o objetivo do Espiritismo? Qual é o objetivo da doutrina espírita? É espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive as religiosas, e principalmente elas. De que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt, com a força, do vapor, se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade sem os elementos de contenção e transformação que lhes controlam os impulsos? No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos que a morte é questão de sequência no serviço da natureza. Quando a gente descobre que a vida é imortal, a morte morreu. Porque ela deixa de ter o significado de acabou tudo, de destruição. É apenas uma porta de saída. E a gente passa a não temê-la
mais. Quem tem medo da morte aí, levanta a mão. Não acredito. Não acredito. Só umas 2, 3 pessoas levantaram a mão. Será? Se for assim, parabéns para vocês. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos dos mais variados graus de evolução. Daí o impositivo da força disciplinar. É urgente o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios, que se instalam vitoriosos na mente de cada um. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que levianos ou desavisados não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou desilusão. É linda essa lição de Emmanuel, porque ela mostra como o mundo espiritual da Terra está sob o comando de alguém especialmente amoroso e inteligente que planejou e ajuda o nosso mundo, a humanidade terrena, a evoluir gradativamente, acrescentando em cada época os recursos em adiantamento para que nós possamos acelerar o nosso processo de evolução. Tanto na arte, quanto na ciência, quanto no aspecto da espiritualidade, que a gente pode chamar de religião, mas tem que ser com R maiúsculo. Não instituições religiosas, mas o conteúdo dos ensinamentos espirituais. E a gente agora está numa fase maravilhosa da vida terrena. O Otacílio está louco em falar isso, não é? Porque a gente só vê violência, agressividade, o Brasil está uma tristeza, não tem emprego para as pessoas, tem guerra lá no Oriente Médio, todo mundo fala em bomba de novo. Será? Será que nós estamos em degradação? Será que o mundo está piorando, ficando insuportável? Depende da posição que a gente se coloca para enxergar. Se a gente ficar no meio, na planície, a gente não enxerga, porque a gente só vai ver o que está ao nosso lado. Mas se a gente subir no monte do entendimento espiritual mais grandioso e olhar na visão panorâmica da realidade espiritual, nós de fato estamos passando uma fase maravilhosa do nosso planeta, porque ela se chama a fase da revelação de cada um. Parábola do joio e do trigo, ensinado por Jesus há 2000 anos. E a gente, nessa historinha tão pequena, não compreende, ao lê-la rapidamente, o que Jesus estava nos dizendo. Um homem era dono de um campo. Preparou o campo e semeou nele, com os seus ajudantes, sementes de trigo. Depois de semeados, os trabalhadores descansaram.
Durante a noite passou o amigo do maligno e semeou no meio daquele campo de trigo também joio. Joio, para quem não sabe, é uma plantinha muito parecida com o trigo. Veio o tempo natural, as sementes brotaram, as plantinhas começaram a crescer. Os trabalhadores deste senhor, olhando a plantação, perceberam, porque alguns eram especialistas nisso, perceberam que no meio do trigo crescia também joio. Foram e se dirigiram ao Senhor e disseram a ele: Senhor, nós preparamos o terreno e plantamos trigo. O trigo brotou, mas o maligno durante a noite semeou também joio, o joio está crescendo junto com o trigo. Quereis vós que nós os arranquemos? E o Senhor disse: não, não façam isso, porque corre o risco de, ao arrancar o joio, arrancar trigo também. Esperem, deixem eles crescerem juntos. Quando chegar a época da frutificação, o fruto do joio é completamente diferente do fruto do trigo. Então, sem erro, poderemos colher todo o joio, amarrar em feixe e botar para descarte. E aí aproveitaremos todos os trigos. Olha a beleza dessa lição. Primeiro, ela é profundamente justa. Não se pode perder um trigo por causa de joio. Então não se pode perder o bem por causa do mal, por menor que ele seja. Isso é justiça até o último ceitil, até o último pingo do i, até o último centavo nosso que ninguém tem no bolso mais. A segunda coisa, a prudência. Dê liberdade para que eles cresçam e frutifiquem, e cada um se mostre como joio ou como trigo. E nós nunca, na face da terra, em todas as histórias que vocês lerem, tivemos, como estamos tendo hoje, a liberdade de ser o que a gente quiser. Não é uma época linda? Mas é claro, é também época da colheita. E o joio será separado do trigo. O que significa isso? O que Jesus quis dizer com isso para nós quando está falando que a terra é semelhante a um campo que foi preparado para plantar trigo? Porque as coisas de Deus são feitas para o bem. Mas o equívoco nosso, a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, é o maligno que semeia junto do trigo o joio. Quando a gente vive num momento de liberdade de ser o que é, não precisa ninguém dizer que esse não pode ficar, porque se ele é joio, ele não pode ficar por ele mesmo. Mas se ele é trigo, ele fica, porque ele é do bem. Vejam, nós estamos na fase da colheita, o que significa que o nosso planeta amadureceu espiritualmente o suficiente para que aqueles que quiserem continuar sendo trigo, trabalhando pelo bem, pelo seu crescimento espiritual, pelo bem de todos, tem que ser separado
daqueles que não querem isso. E Jesus não ensina isso só nessa parábola. Ele ensina em várias parábolas, várias, tocando sempre no mesmo ponto, mostrando que existe um planejamento para o planeta Terra, que nós vamos crescendo, amadurecendo, chega um momento quando uma percentagem dos espíritos que vivem na Terra já estão muito mais pendendo pelo lado do bem, não é justo que esses espíritos atrasem o seu progresso por causa dos outros que não querem isso. Então, há uma separação. E o joio não é colocado em desperdício, porque na criação divina nunca se desperdiça nada. Deus é prodigalidade no bem, é a misericórdia, o amor infinito. O que se faz com esses espíritos que agora, num planeta onde se conquistou ciência, tecnologia, facilidade para destruição em massa, mas também para construção coletiva? O que se faz para impedir destruição em massa? É retirar todos esses espíritos que podem fazer isso e colocar num planeta igualzinho à Terra, 10.000 anos atrás, sem tecnologia, sem conhecimento, sem ciência. É como se a gente pegasse os bandidos da nossa sociedade e largasse no meio da Amazônia. Eles não iam ter tempo de fazer mal para ninguém, porque eles têm que sobreviver. Aliás, vão até se aliar para poder sobreviver melhor. Vão ser mais fraternos, mais respeitosos dos recursos uns dos outros. Vocês pensam que a gente sabe fazer isso? Assistam Pelados e Largados à Tribo. Vocês vão ver que o egoísmo nosso ainda não permite a gente viver em grupos pequenos, todos trabalhando pelo lugar comum. Então, lugar de gente assim é num planeta igual ao nosso, 10, 15, 20.000 anos atrás. Começar de novo, sem perder nada do que tem, mas sem os recursos de criar grandes males. Não é misericórdia? Não é amor? Não faria isso um bom diretor de escola, separando os alunos que atrapalham, fazendo uma classe especial para eles e colocando com condições adequadas? Deus é o nosso professor, é o nosso diretor. Ele faz isso conosco. Essa época que a gente está vivendo é a época da transição planetária. Transição planetária não é nada mais do que isso. É levar a escola Terra para um nível melhor, retirando daqui aqueles que atrapalham o progresso, mas sem prejudicá-los, dando a eles uma nova oportunidade. A Terra já foi ambiente de recepção de espíritos assim, exilados de outros sistemas planetários. Porque espírito pode ser extraterrestre. Porque o espírito é imortal. Veja como a doutrina espírita, abrindo para nós o entendimento da realidade espiritual, a nossa concepção de tudo muda. Do próprio mundo, da própria natureza, do próprio universo. Os cientistas hoje calculam, pelas descobertas mais recentes feitas de planetas girando em outras estrelas, que pelo menos 25% das estrelas da nossa galáxia têm planetas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 200
bilhões de estrelas. Vamos errar. 100 bilhões. Para a gente não ficar muito impressionado com os números. 25% de 100 bilhões são 25 bilhões de estrelas com sistema planetário. Vocês acham que não tem muitos planetas igualzinho à Terra? O ano passado, eu tirei umas férias de uma semana e fui para a Chapada do Veadeiro, em Goiás. E fiquei encantado com as flores do campo. E vocês sabem, eu descobri uma florzinha muito interessante. Ela parecia uma orquídea, mas não é orquídea. Mas a flor é quase igual às flores das orquídeas. Quer dizer, é tudo muito parecido. A variedade de coisas na criação divina é tão fantástica que a gente não pode deixar de admitir que existem muitas terras parecidas por aí. E os nossos investigadores de exoplanetas estão loucos atrás de um planeta igualzinho à Terra. Já acharam vários parecidos. Nós vamos encontrar, com certeza. Agora, isso é só na nossa galáxia, coitadinha, a Via Láctea. Tem 3 trilhões iguais a ela. Dá para vocês imaginarem o que é a criação divina e quantos irmãos, espíritos imortais como nós temos por aí? E todos os mundos são solidários. Porque, no mínimo, um age sobre o outro com a gravitação. Mesmo que a influência seja muito pequenininha. Isso mostra que nós somos muito mais do que homens e mulheres de uma vida de 50, 60, 100 anos. E graças à doutrina espírita a gente pode entender isso. Graças à doutrina espírita a gente pode entender que reino é esse que Jesus nos apresentou. Entender com Jesus o significado do amor, que é a solidariedade entre tudo que existe. Tudo. Tem muita coisa para a gente pensar, meditar, raciocinar com as revelações espirituais que os Espíritos nos trouxeram com a doutrina espírita. E elas não são simples revelações, são revelações à moda da revelação científica, que é isso que é importante. Quem não acredita no elétron aí, aqui? Alguém desacredita da existência do elétron? Não, todo mundo acredita. Alguém já viu um? Nunca vimos, né? Eu trabalho no laboratório que mede propriedades magnéticas do elétron. Então, ele é meu amigo, eu sou íntimo dele, porque eu meço propriedades que ele tem. Mas eu nunca vi um elétron. É curioso como a gente tem conduta mental diferente para as coisas. Eu também nunca vi um espírito, mas eu interajo com eles. Eles interagem comigo, do mesmo jeito que o elétron faz comigo quando eu monto os componentes que têm elétrons lá no meu laboratório, na máquina que eu faço medidas de propriedades magnéticas. Quando eu vou num laboratório científico, espírita, que é uma reunião mediúnica, simples assim, a gente entra em contato com os espíritos. Eles falam com a gente, se revelam para a gente, deixam a gente emocionadíssimos, mais do que o elétron, pela presença deles conosco. Se vocês nunca tiveram experiência disso, é porque vocês estão longe das reuniões mediúnicas, vêm fazer curso, vêm aprender, vêm fazer parte.
É só querer. Quem busca, acha. Jesus já tinha dito isso para nós. Mas acho que busca. Então a gente pode estar buscando coisa errada. Porque depende do que a gente está achando na nossa vida. Essas lições que os Espíritos tão bondosamente fazem um esforço de trazer e colocar em forma de livros, é para abrir a nossa cabeça, para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa finalmente abrir o nosso coração. Para a gente poder viver uma vida diferente daquela que a gente tem vivido. Uma vida de competição, uma vida de desaforo, uma vida de desencontro, não é? A gente não consegue nem ficar encontrado com o par que a gente escolhe para a vida da gente. Porque vocês podem ver estatística, a maioria dos casamentos se desfazem. A gente não é capaz de viver junto com uma outra pessoa, dividir com ela a nossa intimidade sem agressividade. Olha quanto nos falta, não é? A gente é preconceituoso com os outros, acha que o preconceito é uma posição tipicamente de orgulho, né? De egoísmo. A pessoa que tem preconceito, ele acha que é melhor do que os outros. Jesus ensinou para a gente que a gente não deve julgar, porque com a medida que a gente julgar, a gente será julgado. Essa medida é a própria consciência. Então, quando a gente é duro com os outros, a gente está dando um recado para si próprio, que quando pisar na bola, vai ser duro consigo próprio. E não vai se perdoar. E vai vestir o sentido, o sentimento da culpa. E vai entrar em depressão, e não há remédio que tire a pessoa da depressão, senão a mudança moral. Senão a mudança moral. O remédio para as nossas almas é o valor espiritual. Jesus disse isso claro, vai, não peques mais para não te acontecer coisa pior. Juntar os ensinamentos de Jesus com a doutrina espírita é clarear-se para um mundo diferente. Para sempre. É pegar a rota definitiva da nossa evolução por conta da própria escolha, por conta do próprio livre arbítrio consciente das realidades maiores. Façamos isso juntos, que é mais fácil, e sejamos todos nós felizes. Um excelente carnaval espiritual para todos.